Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre a ditadura militar, também conhecida como regime militar, que durou de 1964 até 1985. A ditadura militar foi um regime que hoje há uma lei na Constituição que proíbe que as pessoas expressem desejo pela volta da ditadura militar, por ter sido um período muito ruim da história do Brasil, em que muitas pessoas sofreram muito e as eleições sempre eram fraudadas para que um só partido ganhasse. A ditadura militar foi um período que hoje nenhuma instituição apoia esse movimento, porque senão essa instituição seria proibida de continuar a funcionar por causa dessa lei, que eu creio que uma maioria esmagadora da população brasileira seja totalmente contra a volta desse período tão ruim que foi a ditadura militar. A ditadura militar começou em 1º de abril de 1964, com o golpe de Estado aplicado pelo general Humberto Castelo Branco, que fez com que a ditadura militar e o partido Arena começassem a governar o Brasil por 21 anos. O Castelo Branco, ele faleceu em 67. O Costa e Silva, que foi o segundo do presidente, foi ele também que aprovou o Ato Institucional de número 5, também conhecido como AI-5, que foi em que o habeas corpus foi proibido, e várias outras coisas que são necessidades de um país democrático, que é onde o povo tem poder, foram proibidas por essa lei da ditadura militar e pelo AI-5. O Costa e Silva, ele também ficou apenas até o ano de 1969, passando 2 anos como presidente, e o seu antecessor Castelo Branco passando 3 anos, completando o mandato de 5 anos, que era o mandato no período da ditadura. E assim é quando houveram eleições fraudadas, em que Emílio Garrastazu Médici, do Arena, ganhou e ficou também mais 5 anos governando. Garrastazu Médici, ele foi um dos generais da ditadura militar que fez um governo mais rígido. Depois, com mais eleições fraudadas, quem vence contra Ulisses Guimarães, do PMDB, é Ernesto Geisel, do Arena, que passa mais 5 anos governando o Brasil. A corrupção, se comparado aos últimos governos, diminui, porém a ditadura militar continua a agredir as pessoas. Por último, é quem fica o governo de João Figueiredo, em que assumiu em 1979 e em 1982, com a reabertura dos partidos políticos, foi que o Arena passou a se chamar PDS. Após muitas pessoas procurarem exílio por causa da ditadura militar, surgiu o slogan "Ame-o ou deixe-o", fazendo com que as pessoas gostassem daquele regime ou deveriam deixar o Brasil, se exilar e morar em outro país. Esse foi um período em que apenas 2 partidos podiam atuar: o PMDB, que nunca conseguia ganhar as eleições por causa das fraudes, e o Arena, que sempre fraudava as eleições para poder ganhar. O governo de João Figueiredo foi o último governo. Em 1984, o penúltimo ano da ditadura militar, surgiu o movimento Diretas Já, que infelizmente acabou falhando, em que a ditadura militar acabou continuando, porém apenas por mais um ano. Até que em 1985, finalmente a ditadura militar acaba com a vitória de Tancredo Neves, do MDB, nas eleições contra Paulo Maluf, do PDS, com 72% dos votos. Tendo como vice o José Sarney, ele infelizmente veio a falecer no penúltimo dia que faltava para ele tomar posse, e então foi o José Sarney, o vice dele, que iria tomar posse.
Só que, infelizmente, o então presidente João Figueiredo do Arena, ele se recusou a passar a faixa para o José Sarney e eles tiveram que fazer uma nova faixa para ele. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o like e de compartilhar.